Eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ter uma carreira de sucesso, eu tenho que ser uma super mãe, aquela que responde todas as mensagens no WhatsApp do grupo, dizendo qual é a página da tarefa, que horas que vai ser a reunião de pais. Eu tenho que estar com o corpo em cima, fazendo exercício, comendo super bem. Eu tenho que produzir conteúdo para que eu esteja compatível com os algoritmos das mídias sociais. Eu tenho que, né? Essa é uma frase que hoje norteia muitas pessoas e que, de certa forma, ela é importante sim, para que a gente execute nossas tarefas, nossas obrigações do dia a dia, como profissional, como mãe, como pessoa. No entanto, às vezes isso está em desequilíbrio, nos levando a uma polaridade muito esquivada para um dos nossos lados, que é o nosso lado esquerdo, o nosso lado yang, o nosso lado masculino. É o lado que, num equilíbrio, nos traz sim a ação de criar, de transformar, de fazer acontecer. No entanto, quando de forma exacerbada, isso às vezes traz um excesso de competitividade, muitas vezes egoísmo, ansiedade e às vezes até dificuldade de ver o outro como sendo também tão bom, né? Criando aí sentimentos às vezes de inveja. Tudo isso porque quando a gente se esquiva em excesso para esse lado, para essa polaridade yang, a gente acaba se perdendo no domínio do nosso ego. Para isso, é muito importante a gente entender que tanto homens quanto mulheres possuem essas duas polaridades, o yang e o yin, que seria o lado direito, mas que devem estar em harmonia, né? Eles devem estar em equilíbrio. Nas mulheres, a gente tem um pouco mais do lado yin e os homens um pouco mais do lado yang. Mas isso deve estar, nessas duas polaridades, deve estar conversando em equilíbrio. O lado yin, ele nos traz o contrário, nos tira a necessidade do controle, do fazer, do ter, do excesso de materialismo e de domínio do ego. Ele nos conecta com as nossas sutilezas e principalmente com o nosso ser genuíno, desprendido de qualquer expectativa ou necessidade de uma execução. Não confunda isso com passividade, né, com vitimismo, o que acontece quando a gente vai daí demais para essa polaridade yin. Mas sim, ele é um lado, né, direito, o lado lunar, que nos guia muito pelo movimento de sentir. E na vida, se a gente não presta atenção nesse sentir e a gente apenas se coloca no agir, em geral, isso nos leva a um desequilíbrio muito intenso de estresse, de ansiedade, de irritabilidade e de desconexão com o nosso verdadeiro propósito, nossa verdadeira missão, que não vem somente da ação, mas que vem sim dessa conexão com o sentir lá dentro, no fundo do seu coração, aqui dentro desse centro de emoção, né? Essa bússola que também nos guia. Então pense um pouquinho se essas duas polaridades estão realmente em equilíbrio no seu dia a dia. Se você não está se esquivando muito para o lado esquerdo, para o lado fazer, para o lado ter, e esquecendo um pouquinho do seu lado ser, sentir e intuir. Esse foi o Zen Viver de hoje, em que eu falei um pouquinho sobre a importância desse equilíbrio entre as nossas duas polaridades, esquerda, direita, yang, yin, sol e lua.